Fala Dev, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que foi desenvolvido uma das novas funcionalidades da plataforma.pythonando, que alguns de nossos alunos estavam nos pedindo: Caio, mas como que isso foi desenvolvido? Como que foi construído algo tão específico? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar que é a parte de exercícios aqui da nossa plataforma.pythonando, a parte de correção automática, e eu vou te mostrar toda a arquitetura por trás disso daqui, funcionando e rodando na prática, em uma aplicação real. Vou te mostrar alguns exemplos em código e também a parte de arquitetura, desenhado diagrama por diagrama, cada passo, para que tudo aquilo seja seguro, já que nós estamos executando um código de terceiro no nosso servidor. Como que isso é feito para que todas as medidas de segurança sejam utilizadas e não tenha nenhum problema nessa realização. Então, para quem não sabe, essa daqui é a nossa plataforma exclusiva para os alunos da Python Full, que para quem não sabe também, a Python Full é o nosso curso completo de Python e Django para você conquistar a sua primeira vaga como programador Python. Lá você tem acesso a mais de 630 aulas, você pode agendar aqui pela plataforma reuniões individuais com professores para tirar suas dúvidas, você pode solicitar análise de código, você vai ter acesso aos exercícios agora, que é uma nova funcionalidade, você vai ter acesso a eventos entre alunos, como por exemplo sprints, code challenges e maratona de programação e etc. A gente já explicou sobre a Python Full algumas vezes aqui nesse canal. Caso você queira ser um dos nossos alunos, atualmente as vagas estão fechadas e você não pode se matricular, mas caso você tenha interesse em ser avisado assim que uma nova turma se abrir, o primeiro link está na descrição, beleza? Então a nova funcionalidade é a parte de exercícios, que quando você entra aqui, o aluno pode escolher algum exercício para resolver. Então os níveis vai de 1 a 5, então no caso 1 seria o mais fácil e 5 o mais difícil. Por enquanto temos apenas 4 exercícios, porque essa funcionalidade acabou de ser desenvolvida, então estamos subindo novos exercícios para a plataforma. Então aqui ele pode selecionar qualquer exercício, por exemplo, o labirinto. Assim que ele seleciona o labirinto, ele vai ter acesso a um PDF explicando passo a passo de como ele deve desenvolver esse exercício. Aqui quais são os exemplos de entrada e de saída e etc. E aqui ele tem um campo na qual ele pode escolher um arquivo. Então ele vem aqui, ele pode, deixa eu selecionar aqui, um arquivo teste.py, ele vai clicar em enviar para verificar e automaticamente ele entra em process. Então quando eu dou um F5 aqui, ele vai me dar um exception, significa que esse exercício deu errado. Então nós corrigimos automaticamente o exercício daquela pessoa. E como que isso é feito? Porque tem várias medidas de segurança que precisam ser tomadas para que isso daqui não cause nenhum problema em toda a aplicação. Porque, Caio, você está executando um código.py de terceiros e para eu corrigir eu preciso executar ele. Eu preciso ver qual foi a resposta daquele código. Então ele tem que ser executado de fato. E como que eu executo um código de terceiro que pode estar importando o módulo OS, qualquer módulo do sistema operacional pode tentar sobrecarregar a memória, isso aqui pode estar prejudicando o meu sistema de alguma forma. Então quais medidas arquiteturais foram precisadas ser tomadas para que isso daqui seja executado de forma 100% segura? E eu vou te mostrar. Então aqui, esse daqui é um diagrama simples que eu fiz aqui para mostrar para vocês como que isso daqui funciona mais ou menos. Então nós temos aqui o nosso Core App, que seria a nossa aplicação no geral, tá? E esse daqui seria um diagrama à parte, só que eu resumi para explicar só a parte de exercícios. Para quem quer conhecer um pouquinho mais da parte arquitetural do restante da plataforma, já tem um vídeo aqui no canal, então dá uma conferida também. Então aqui é a parte onde gera a task. Assim que você clica no botão de qualquer exercício aqui para enviar aqui o exercício, o que vai acontecer? Esse app aqui vai gerar uma task. Essa task será de correção de exercício e ela precisará executar o arquivo enviado pelo usuário, comparar a saída daquele arquivo com a saída esperada. Se essas duas saídas forem iguais, significa que o exercício daquele usuário passou nos casos de teste. Mas aí chega o problema, executar aquele arquivo. Se eu simplesmente recebo o arquivo aqui do usuário e executo na minha máquina principal, na minha máquina do servidor web, isso daqui seria trágico. Por quê? O usuário, às vezes inocente, ele não quer prejudicar, não é um usuário mal intencionado, mas ele simplesmente comete um erro de programação, que tem um vazamento de memória, ou ele faz um laço while alocando valores para dentro de uma lista sem interromper esse valor, porque ele cometeu um erro na programação. São exercícios, então em exercícios a gente comete erro, e isso poderia derrubar toda a aplicação. O plataforma.pythonando poderia ficar fora do ar por muito tempo, porque simplesmente um usuário redou um código Python, a gente executou ele no próprio servidor web, estourou memória, estourou CPU e a nossa aplicação caiu. Isso a gente não quer de forma alguma. Além de problemas mais graves, de falha de segurança, de vazamento de dados, de exclusão de arquivos, de acesso de arquivos internos. Então, se eu estou executando um código Python nessa máquina, esse código Python pode ter acesso a todos os outros arquivos da aplicação que estão naquela máquina. E isso a gente não quer de forma alguma. Então, quais medidas a gente precisa lidar para que isso seja viável? Então, eu preciso criar uma task. E a gente vai trabalhar
trabalhar com programação distribuída, com filas de tarefas, eu não vou executar aquele arquivo.py na mesma máquina do meu servidor web. Então o que eu faço? Eu tenho aqui o meu core app e ele gera uma task. Essa task vem para o RabbitMQ, que ele é um broker, ele é uma fila de tarefas. Então toda vez que algum usuário envia um exercício para correção, esse exercício vai para uma fila, onde eles vão ser executados em sequência até que essa fila termina. E essa fila aqui, nós temos leitores, que são os workers, que são máquinas, unidades computacionais que vão executar aquela tarefa. E aqui nós temos várias tarefas que precisam de filas de tarefa, que precisam de workers, como por exemplo os envios de e-mail dentro da plataforma, cadastro de aulas e etc. E eu não quero que os arquivos.py, a correção de exercício de usuário, rodem em um mesmo worker, que envio de e-mails, que cadastro de aulas, etc, pra gente não ter problemas de segurança. Então eu tenho dois workers, na verdade tem mais, só que eu resumi em dois. Eu tenho um outro worker para fazer todas as outras funcionalidades da plataforma e eu tenho um worker específico para correção de exercícios. E o que é um worker? Simplesmente uma máquina que fica lendo as tarefas dessa fila para serem executadas. Então, o primeiro passo de segurança, nós não executamos os arquivos.py em qualquer máquina que faça qualquer outra coisa dentro do plataforma.pythonando. Ela é exclusiva 100% para correção de exercícios. Mas aí vem um outro problema. Caio, esse worker, ele tá fazendo a correção de exercícios, ele tá meio que isolado de uma forma segura ali. Então, se algum usuário fizer algum errinho ali ou tentar de forma mal intencionada derrubar a aplicação, acessar alguns arquivos, ele não vai conseguir porque tá em outra máquina. Mas ele pode derrubar essa máquina, esse worker. Ah, Caio, se ele derrubar esse worker, o restante de todas as funcionalidades do plataforma.pythonando vão continuar funcionando? Sim. Só que os exercícios vão cair. E eu não quero isso. Eu quero que os exercícios, as correções, continuem funcionando, mesmo que aconteça qualquer problema naquele código Python enviado por algum outro usuário. E como que eu faço para isso? Eu utilizo aqui processos de Docker. Então, esse worker aqui, ele também não vai executar o código Python enviado pelos usuários. O que ele vai fazer? Ele vai criar um container Docker para cada arquivo PY enviado de cada usuário. Então, cada exercício que a gente for corrigir, essa unidade computacional, ela vai criar um container Docker. Ela cria esse container Docker, executa aquele arquivo.py dentro do container Docker e o container Docker vai devolver para a gente a resposta daquele arquivo.py. Então aqui a gente tem todas as medidas de segurança. Primeiro, eu já estou executando isso daqui em uma máquina isolada. Se acontecer qualquer problema, é um worker isolado. Segundo, eu estou executando isso daqui dentro de um container Docker. O container Docker já é uma forma da gente isolar as informações do sistema operacional, os dados do sistema operacional. Então eu estou fazendo um duplo isolamento aqui. Mesmo que aconteça qualquer problema no Docker, se amanhã algum pesquisador identificar alguma falha de segurança no Docker, a minha aplicação ainda está segura. Pode ser que meu worker seja derrubado? Sim. Só que eu vou ter problema de vazamento de dados? Não. Se ele derrubar o worker, vai derrubar minha aplicação inteira? Não. Depois aqui, quando o usuário recebe a resposta, nosso worker recebe a resposta da execução do arquivo teste.py, por exemplo, de algum usuário que o Docker enviou, ele precisa salvar isso em algum local. E agora vem um outro problema. Se esse meu worker tem acesso ao banco de dados, se algum código, algum script mal intencionado tem alguma falha de segurança ali, dá algum problema no Docker e acontece algum vazamento, ele consegue acessar esse banco de dados, eu tenho alguma falha de segurança muito grande na minha aplicação. Por isso que eu tenho um banco de dados específico e isolado para as respostas dos exercícios. Aqui nesse banco de dados Postgres, que é onde eu salvo se o exercício de determinado usuário foi aceito, deu erro, ou não rodou, deu uma exceção, ou teve algum módulo de importação não válida, etc, qualquer coisa, eu faço aqui. Eu faço nesse banco de dados que só tem isso. Não tem dados de usuário, não tem dados de nada, exceto das correções de exercício. Então, mesmo que não é para acontecer, tenha algum problema e ele consiga, de alguma maneira, acessar esse banco de dados, ele não vai ter informação privilegiada nenhuma. Tudo bem, acessa aí. Você vai saber se o fulaninho acertou ou não o exercício. Você vai saber o nome dele? Não. Você vai saber a idade dele? Não. Vai saber o e-mail? Não. Telefone? Não. Você vai saber as aulas que ele... Não vai saber nada. Só que o usuário 1 acertou ou não o exercício. É só isso que ele tem acesso. Por isso que esse worker não tem acesso a nenhum outro banco de dados da aplicação. O banco de dados geral da aplicação, ele não tem acesso. Então isso daqui tudo roda de forma isolada, garantindo 100% a nossa segurança. Então eu poderia simplesmente rodar nesse meu core app, subir um container Docker, rodar ali dentro e tudo mais e aceitar que provavelmente está seguro. E provavelmente talvez até estaria. 100% seguro? Não. Mas você vai dar
chance para o azar? Não, eu vou tomar todas as medidas de segurança necessárias. E sempre lembrando, se eu vou acumulando muitos containers Dockers, depois de 1000 exercícios, 100, 200, sei lá, X exercícios, se esses containers Dockers não são excluídos, iria acumular uma quantidade muito grande de container na minha máquina, sobrecarregando ela. Então, esse container tem uma vida útil muito pequena. Ele sobe, executa o exercício do usuário, devolve a resposta e é apagado. Ele é derrubado, excluído, ok? A gente salva a resposta do usuário e depois esse nosso Core App simplesmente acessa esse banco de dados para verificar se o usuário acertou ou não aquele determinado exercício, beleza, pessoal? Então eu vou mostrar aqui no código para vocês um exemplo mais ou menos. Peguei uma simples parte, isolei partes do sistema aqui, talvez vocês não entendam 100% de tudo que está acontecendo, porque isso aqui é um único arquivo de vários e vários arquivos para que tudo isso funcione, tá? Então, nesse arquivo aqui que seria o AutoJudge, nós temos duas classes, a Sandbox e o AutoJudge, de fato, que é essa daqui. Então, como que funciona no geral? Essa classe Sandbox, ela é responsável por criar um ambiente Sandbox, que no caso seria o nosso container Docker, seria responsável por subir, de fato, esses containers Dockers aqui para cada arquivo de teste, enviar os dados, devolver aqui para a nossa unidade computacional e aí depois o AutoJudge que faz o processo. Então, exclusivamente o Sandbox é responsável por isso, tá? Por subir esse container Docker, cada container, devolver o resultado e matar o container depois. Então, o que nós precisamos para tudo isso, tá? Primeiro, nós fazemos algumas inicializações de variáveis e etc. Então, nós temos aqui um Docker Compose para a gente subir esse Docker através de um Docker Compose, beleza? Nós temos aqui o output, que vai ser a resposta daquele código daquele determinado usuário, e nós temos o source code, que é o código fonte de fato, que a gente cria um arquivo temporário ali. A gente faz as inicializações de algumas variáveis, tudo mais. Nós temos aqui o método runDocker. Esse método, ele é bem simples, tá? Ele tem um comando aqui, que seria um comando sudo docker compose -f. Aqui ele passa o path do docker compose, que é o arquivo que a gente faz todas as configurações desse container, run sandbox, Python e o nome do arquivo, que é um arquivo temporário que a gente fez a cópia do arquivo que o usuário enviou pra gente. Aí nós utilizamos o subprocess.popen para a gente executar este comando na nossa máquina, no nosso worker. Tudo lembrando que isso daqui está em uma task do Celery, tá? Isso daqui está em um worker, ele não roda na máquina principal, e ele executa este comando. Então esse comando vai criar o container, executando aqui através do Docker Compose e enviando o nosso arquivo Python, que seria aquele que o usuário enviou. Beleza? Aí depois nós precisamos informar as entradas, porque, por exemplo, vamos supor que o usuário está fazendo um programa de soma de números. Por exemplo, soma o número 1 com o número 2 e me retorna a soma entre esses dois números. Eu preciso informar vários números para testar se o programa do usuário está realmente funcionando para todos os testes. Então eu tenho um arquivo que é o self.pathinputFile, e este arquivo aqui é um arquivo de teste, onde eu vou colocar dados de testes automaticamente naquele programa do usuário para que ele execute e me retorne uma resposta, tá? Então eu vou injetar dados no input dos usuários. Então eu preciso abrir este arquivo, decodificar ele porque ele foi aberto em binário, e eu utilizo aqui o processo.communicate para eu enviar esse input. Então eu estou enviando dados para esse processo que foi executado através deste comando, certo? Aí aqui a gente faz alguma verificação, a gente verifica, olha, se não deu nenhum erro, ele me retorna a saída e não me retorna erro nenhum. Se aconteceu algum erro, ele me retorna um std error e me dá aqui um status.choices de exception, mostrando que deu alguma exceção na hora de executar o código do usuário. Então, se ele fez uma divisão por zero, se ele fez uma conversão que não poderia, qualquer exceção que o código dele gere, vai cair aqui dentro, beleza? E aqui depois nós temos o método runFile in Sandbox. Esse método, ele simplesmente vai chamar o runDocker, certo? Então, ele vai chamar esse nosso método que temos aqui, e ele vai fazer o quê? Ele vai abrir um output para que as saídas do código do usuário sejam armazenadas em um arquivo texto. Então, se o usuário deu lá print olá mundo, eu preciso saber que ele deu print olá mundo para eu poder verificar se essa é a resposta correta do exercício. E se ele me printa isso no console, eu perco essa informação. Então, o que eu faço? Eu abro aqui um arquivo temporário. Nesse arquivo temporário, eu altero a saída padrão do Python. Então, sys.stdout eu mudo para arquivo e aqui eu printo o resultado do código dele, que veio aqui de stdout, que é essa variável aqui, que a gente tem em result, porque a gente rodou o runDocker, beleza? Então, esse print será executado, será salvo dentro desse arquivo.
e agora eu tenho um arquivo com os dados do resultado do usuário para eu verificar com o arquivo esperado, certo? Depois eu altero o stdout para o sys ponto underline underline stdout underline underline para voltar tudo ao normal. Retorno o meu name files e beleza. No geral, isso daqui de rodar no Docker é essa parte aqui. Depois nós temos os get all imports, porque por mais que eu esteja rodando em um ambiente seguro, se o usuário tentar fazer uma importação de sys, import OS, etc, pode acontecer algum problema, mas vai acontecer só no Docker, o Docker vai cair, tá tudo bem, ele vai me dar uma exception e tá tudo bem, mas vamos evitar com que isso aconteça, vamos impedir com que o usuário possa importar algumas bibliotecas ali dentro. Então essa função aqui, a gente utiliza o AST para buscar todos os módulos que o usuário importou naquele código. Então se aquela linha de código é o import ou o import from, a gente adiciona dentro dessa lista e esse módulo aqui se verifica se aquele código do usuário tem algum módulo restrito. Então eu verifico aqui uma lista de módulos restritos e depois eu faço aqui um if verificando se o get all imports, ou seja, se todas as importações do usuário tem alguma importação que está nos restricted libs aqui. E por final nós temos o AutoJudge, que vai fazer a correção automática. Ele basicamente vai executar o run file em sandbox aqui. Ele vai fazer as comparações de arquivos. Então nós temos aqui um compare file. Ele remove os arquivos temporários utilizados depois e tudo mais. Ele é bem simples, tá? Então isso aqui é um pequeno trecho da aplicação, tá? Para que toda aquela arquitetura funcione. Existe bem mais código, mas eu acho que o core em si de executar os containers Dockers e tudo mais, acho que deu para vocês pegarem, certo, pessoal? Deu para entender como que funciona essa arquitetura para que um código Python externo de um usuário seja rodado de forma segura dentro da nossa aplicação? Se ficou com qualquer dúvida, não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, ok? E caso você queira ter acesso a tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, tanto a parte de exercícios, a parte de agendar reuniões com professores, solicitar análise de código, mais de 630 aulas, vai lá e faz o seu cadastro na lista de espera da Python Full, porque assim que abrir uma nova turma, a gente vai estar te avisando. E se você quer aprender antes de abrir uma nova turma da Python Full, nós temos a assinatura da Pythonando Programming Pathing, que por apenas R$ 37,90 por mês, você tem acesso a vários projetos práticos, como por exemplo, um sistema de delivery completo, um sistema para gerenciamento de nutricionistas, o PSW ou retorno que a gente fez um sistema de adoção de pets. Assim, a gente tem muita aplicação aqui dentro, são mais de 6 aplicações desenvolvidas 100% com Python e Django, e você terá acesso a todas as aulas. Lembrando que a Pythonando Programming Pathing não é a Python Full, você não vai ter acesso aos agendamentos de reuniões com professores, você não vai ter acesso às aulas de fato teóricas ali da Python Full, você vai ter acesso apenas aos projetos dos nossos eventos gratuitos que foram retirados do ar, e caso você queira ter acesso a esses projetos e aprender o desenvolvimento deles utilizando Python e Django, eu te vejo lá dentro, beleza? Então é isso, agradeço a paciência e presença de todos vocês, um abraço e até a próxima e tchau, tchau, galera, fui, até mais!